Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos falar sobre a Era Vargas. Pessoal, a Era Vargas ela é dividida para a gente em três partes. Nós temos, de 1930 até 34, o governo provisório. A fase inicial do governo, Getúlio Vargas fechou o Congresso, suspendeu a Constituição e só depois de muita pressão convocou uma Assembleia Constituinte. De 37 até 37, nós teremos um governo constitucional. Essa fase é democrática do governo. Getúlio Vargas começou com a promulgação de uma nova Constituição. A nova Carta, porém, vigorou apenas por 3 anos, chegando a 1937, sendo abolida, dando início ao Estado Novo, que vai até 1945. Essa é uma fase ditatorial. O Getúlio Vargas ele vai desenvolver uma nova Constituição orientada pelo fascismo. Você deve lembrar que na Europa você tem a ascensão do nazismo, o fascismo, e o Getúlio Vargas será um simpatizante dessas ideias. Pois então, para que a gente possa entender como Getúlio Vargas chegou ao poder, nós temos o que chamamos de Revolução de 1930. Pessoal, tivemos a destituição de Washington Luiz da presidência da República. Claro, isso culminou com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. É esse fenômeno que nós chamamos de Revolução de 30. Esse processo decretou o fim da política do café com leite e alterou os rumos políticos, econômicos, sociais e culturais do Brasil. Lembrando que a política do café com leite foi o período em que São Paulo, o café, e Minas Gerais, o leite, alternou no poder político do Brasil, porque eles desenvolveram uma máquina de fazer votos, que nós chamamos de política dos governadores. Pois então, a partir daqui a gente começa a perceber agora as características colocadas para Getúlio Vargas. A primeira característica é o populismo, que significa um líder extremamente carismático, um líder que vai ter o apoio popular para que ele possa governar. Ele vai inaugurar esse estilo de política aqui no Brasil. Perceba que é um contraste, um choque político muito forte. Antes de Getúlio Vargas, você tem uma política elitista, que nós damos o nome de política do café com leite. Praticamente só São Paulo e Minas Gerais já decidia o estilo de votação e quem ganharia a política antes de acontecer, devido a fraudes eleitorais, compra de voto, coronelismo, clientelismo. E agora o Getúlio Vargas vai partir para essa ideia de ser populista, de ser amado pelo povo. Tanto é que o Getúlio Vargas ele vai entrar para a história conhecido como pai dos pobres, mãe dos ricos. Outra característica importante dele é que ele vai adotar uma série de medidas autoritárias. Você deve lembrar que Getúlio Vargas era simpatizante dos modelos totalitários. Tanto é que vai ter uma fase dele chamada Estado Novo, que ele vai implantar um sistema ditatorial aqui no Brasil. Outro ponto importante é que ele vai fazer diversas concessões para as camadas mais baixas da população. É aqui que ele vai angariar o seu público para ter uma base no governo. E aí, claro, ele vai ter apoio de diferentes grupos. Isso vai ser fundamental para Getúlio Vargas. Nós podemos aqui pontuar alguns. Nós temos os tenentes, trabalhadores urbanos, a classe média e algumas oligarquias locais. O apoio desses grupos foi fundamental para que Vargas colocasse em ação o projeto de centralizar o governo em suas mãos. Então ele vai conceder uma série de coisas. Daí a ideia de pai dos pobres, mãe dos ricos. Ele vai agradar os pobres com uma série de leis trabalhistas e vai agradar aos ricos por uma série de políticas que ele vai desenvolver, sobretudo no campo industrial e urbano. Ora, a gente pode perceber então que quando Getúlio Vargas ele assim chega ao poder,
nós damos o nome de governo provisório. E, claro, essa tentativa de transição da República Velha para substituir o modelo oligárquico do café e do coronelismo, o Getúlio Vargas vai ter que adotar uma série de medidas. No campo da política, ele vai de cara anular a Constituição de 1891, que falava sobre a estrutura política, sobre o estilo de voto e assim por diante. Ele vai suspender as esferas do poder legislativo, isto é, ele vai fechar o Congresso Nacional e as assembleias estaduais e municipais. Outro ponto que ele vai fazer vai ser depor os governadores. Ele vai dizer que naquela época nós tínhamos muitas fraudes eleitorais recorrentes até então, e isso vai justificar a troca pelo grupo chamado de interventores, que por sinal é aquele grupo de tenentes que acabou apoiando a Getúlio Vargas a subir ao poder. Então essa daí vai ser um dos pontos importantes para a gente. No campo da economia, você deve lembrar que o Brasil estava enfrentando a primeira crise econômica mundial. E sabemos que o Brasil tinha uma dependência econômica em relação ao café, que não havia sido solucionado ainda. Por causa dessa dependência do Brasil vender o café em excesso, e aí, claro, os Estados Unidos consumia, em média, 80% do nosso café. Isso gerou o quê? Uma contínua queda dos preços, desemprego, inflação e a falência de agricultores e industriais fizeram então com que o governo tomasse algumas medidas para impedir a desvalorização do produto. E aí, claro, o que é que o governo vai fazer? Ele vai voltar a comprar e a destruir parte do café não comercializado. A ideia de comprar o café é antiga. O governo, durante a República Velha, aquele período da política do café com leite, ele comprava o excedente de café, mas esperava um momento para vendê-lo. Sendo que agora é tanto café que o governo resolve, então, destruí-lo nesse primeiro tópico para a gente. Pois então, ele ainda vai fazer o incentivo a outros produtos e não só ao café. E aí nós teremos para diversificar a economia. E aí, claro, nós teremos o incentivo para o açúcar, o algodão e o cacau. E para frear o avanço e a crise do café, ele vai proibir novos plantios para tentar levantar a economia brasileira, que era uma saída que outros países também estavam adotando. E aí, claro, a gente pode perceber que nesse intervalo o Getúlio Vargas ele vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Isso em 1930. Foram aprovadas leis que passaram a regular o trabalho de mulheres, crianças e adolescentes. É as famosas leis trabalhistas. A gente vai ter aí, 8 horas de jornada diária, descanso semanal remunerado, garantia de férias e aposentadoria. Galera, as leis trabalhistas elas vão evoluir e lá no Estado Novo, por volta de 1940, vai ser criado a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Vai ser um avanço fundamental. Se, por um lado, o governo aprovou leis que beneficiavam os trabalhadores, por outro, também criou leis que restringiam sua capacidade de articulação por luta de direitos. É o que nós vamos chamar de Lei da Sindicalização. Essa lei ela foi aprovada em 1931 e só podia funcionar sindicatos autorizados pelo governo. Isso era uma maneira do governo a fazer aquele jogo entre o patrão e o empregado. Pai dos pobres, porque criou uma série de leis trabalhistas. Mãe dos ricos, porque vai proibir o modelo de sindicato e ainda vai fazer um incentivo à economia por esses setores. Pessoal, para vocês terem uma ideia, em alguns casos, alguns trabalhadores sindicalizados defendiam ideias indesejáveis pelo governo. E essa galera era afastada das suas funções. Então, observe que o Getúlio Vargas, nesse primeiro momento,
ele está tentando agradar ao máximo de grupos para que ele possa centralizar o poder. Claro, não é um modelo extremamente populista. E aí nós teremos um ponto importantíssimo desse governo provisório, que é o que nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 1932. Nessa imagem que você está observando, você tem aí 4 nomes e uma sigla, MMDC. Nós temos aí os nomes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses são nomes de estudantes mortos em um conflito com a polícia por questões políticas. Esse fato gerou muita revolta em vários setores da população paulista e contribuiu para o início dessa revolução e a luta contra o governo federal. Nesse caso, observe que o local dessa revolução foi São Paulo. Eles estavam motivados porque eles perderam o poder político em 1930. Lembre-se da política do café com leite. Então, São Paulo queria voltar ao poder. Eles desejavam o fim do governo provisório, a insatisfação com os interventores, já que eles perderam também os seus governadores. E aí, eles agora terão os objetivos. O primeiro objetivo seria uma nova Constituição. Eles alegavam que o governo eles precisavam agir dentro da legalidade, já que a Constituição de 1891 ela havia sido suspensa. E, no caso de São Paulo, eles vão ganhar apoio de diversos setores paulistas, cafeicultores, industriais, classe média, tenentes e outros oficiais do Exército. Eles iniciaram essa revolução, que basicamente é formar o próprio Exército na tentativa de retirar o Getúlio Vargas do poder e promover um novo governo, elaborando uma nova Constituição. Quer dizer que esses caras eles querem abrir uma eleição, porque eles sabiam que com a máquina de fazer votos que eles tinham lá na política do café com leite, que é chamada de política dos governadores, eles iriam mais uma vez comprar votos, ativar os coronéis, ativar o clientelismo, ativar o voto de cabresto, e eles provavelmente ganhariam de forma fraudulenta as eleições. O Getúlio Vargas, que não é besta, vai reprimir esse movimento. Eles esperavam, no caso de São Paulo, ganhar o apoio de outros estados, mas eles não tiveram essa adesão. Após 3 meses de conflito, essa revolução ela é derrotada. E aí nós temos as consequências dessa revolução. A primeira consequência é que o Getúlio Vargas ele vai se preparar para abrir uma Assembleia Constituinte para preparar uma nova Carta Constitucional. Então, eles perderam a batalha, mas os objetivos estão sendo alcançados. Mas o Getúlio Vargas não vai fazer isso de graça. Ele vai fazer uma mudança no Código Eleitoral ainda em 1932. Nesse caso, você pode perceber que o voto passou a ser secreto e o voto foi estendido para as mulheres. Além disso, foi criada uma justiça eleitoral que fiscalizava e inibia crimes durante a eleição. Era uma tentativa de acabar com o coronelismo. Pessoal, em relação ao voto feminino, você deve perceber algumas características. Esse código estabelecia as regras eleitorais para as mulheres e estipulava basicamente o seguinte: as mulheres elas podiam votar e serem votadas, porém só podiam votar as mulheres casadas que obtivessem a autorização do marido. As solteiras e as viúvas precisavam comprovar fonte de renda. Esse direito, sem as restrições, questão do marido permitir ou a renda, só foi acabada uma parte em 1934 e a outra em 1946. E aí, claro, a partir daí as mulheres ganharam o direito de voto livremente. Importantíssimo
a inserção das mulheres no direito ao voto. E aí nós tentaremos chegar agora a um novo modelo, que vai ser o governo constitucional. Depois de 2 anos nessa briga para se fazer uma nova Constituição, o Getúlio Vargas ele consegue ser o primeiro presidente após sua promulgação e ele foi eleito de forma indireta. Isso significa que os políticos é que escolheram esse primeiro presidente, não foi o povo, foi uma eleição de forma indireta. Assim, o Congresso Nacional elegeu Getúlio Vargas para ficar no cargo por mais 4 anos, dando início ao governo constitucional da Era Vargas, que será tema da nossa próxima aula.